Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV com canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência. Santo São Vicente, Praia Grande, recebendo as imagens da TV Com e do programa Sem Reação. Nesta sexta-feira, véspera de Natal, né? Nós estamos na antivéspera do Natal. A antivéspera de dia útil, né? Porque hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro, uma correria, as pessoas se preparando na semana que vem, uma semana já de festas. Ô, João, boa tarde, obrigado pela participação. Eu estou com a presença do João da Incatep e nós estávamos conversando no intervalo sobre um assunto bastante... Pode dar numa geral, viu, Gi? Não tem problema. Nós estamos conversando no intervalo sobre um assunto muito interessante. Aliás, no intervalo não, antes de começar o programa, estávamos conversando sobre a carreira portuária, né? Um tema que muitos santistas ainda não se habituaram a entender que o processo portuário, a relação de trabalho mudou completamente, né? A chegada de novos terminais, a mecanização. Nós tivemos aqui o responsável por um porto na África do Sul, ele disse aqui no programa, temos isso gravado. Hoje, na África do Sul, eles dão preferência para os trabalhadores que têm uma faculdade, em razão até de toda a tecnologia, da modernidade que chegou nos portos. Não é isso, João? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. É exatamente isso, né? Sempre a gente vem aqui falando de capacitação profissional e agora a gente criou uma série de treinamentos que a gente resumiu tudo em relação a uma carreira portuária, né? Como qualquer outra carreira, há necessidade de você ter uma capacitação profissional, né? É verdade. É óbvio isso. Então a gente criou pacotes de treinamento. São dois tipos de pacote. Um pacote a gente chama de trabalhador portuário operador, que seria aquele pessoal que está interessado em trabalhar na parte operacional. São 7 treinamentos. E também a gente criou também uma outra carreira que a gente chamou de controller, que é aquele pessoal que vai trabalhar mais no controle do terminal, né? Então ele também tem 7 treinamentos. Esses 7 treinamentos a gente faz eles em até 10 vezes sem juros. Então a pessoa tem condição de se capacitar, objetivando entrar nesse mercado. Esse é o grande interesse da gente, né, Augusto? Vamos, Gisele, nós temos 2 momentos. Tem aquele momento que mostra os trabalhadores dentro do container, que é a apeação de carga. A Gisele vai preparar esse momento. Ô João, olha, tá aí. Fala um pouquinho, você desenvolveu um curso para qualificar o trabalhador em apeação de carga, não é isso? Isso, a gente tem aí um container que a gente coloca dentro desse container vários tipos de acessórios de estivagem. Existem placas em português e inglês. Por que isso? Até objetivando também o mercado offshore, né? Que toda plataforma tem um container, que são os materiais, os acessórios de estivagem, que são cada cor dessa que está aparecendo nessas cintas, ela tem uma capacidade de carga. E há necessidade da pessoa saber essa capacidade de carga e ela ter condição de separar o material adequado, né? Então a gente desenvolveu esse container e também, objetivando o mercado portuário, a gente criou um cenário de navio. Então é óbvio que é muito difícil você fazer esse tipo de serviço. Ele está fazendo o que agora? Isso, nesse caso ele tá apertando, né? Ele está fazendo uma apeação de um container. Chama apeação, né? Isso. Esses materiais são materiais específicos
para que você consiga prender o container na estrutura do navio. Então a gente fez uma estrutura em terra com os mesmos materiais, e aí ele tá vendo se o material está bem empeado, né? Para que quando a pessoa chegar no serviço, ela tenha condição de subir no navio e fazer o serviço. Esse é o objetivo. João, isso é uma novidade, né? O curso normalmente o estivador aprendia isso na prática, né? Isso, exatamente. O que acontece? É muito difícil, né? Antigamente o que a gente fazia? A gente subia no navio e explicava isso para o pessoal, como fazer isso no próprio navio. Mas hoje em dia, com as normas de segurança que existem, com o problema do acesso ao porto, quer dizer, é muito difícil a gente pegar uma pessoa que não faz parte do porto e colocar ela para fazer uma parte prática dessa dentro do navio. Então o que a gente criou? Criou um cenário que é idêntico ao navio, para que a pessoa se capacite, para que quando ela entre na empresa, ela já tenha a condição de ir para o trabalho e exercer o trabalho, né? Não tem necessariamente que ter um navio para ela aprender a fazer a peação de carga. A gente pegou containers, pegamos o material de peação, né? Compramos tudo isso daí e colocamos no nosso terminal, com o objetivo que a pessoa se capacite para poder trabalhar. O terminal vai contratar um funcionário qualificado. Exatamente. Né? Esse é um diferencial que está acontecendo hoje em dia, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Cada vez mais as empresas elas estão querendo a mão de obra pronta para elas, né? É difícil hoje, com a movimentação de carga que existe, é muito difícil o terminal ter tempo até de treinar as pessoas. Então o que ele quer? Ele quer chegar no mercado e ter uma pessoa capacitada para ele contratar. Então o investimento hoje em dia tem que realmente ser feito pelas pessoas, não só em treinamentos de capacitação, que é o nosso caso, como há muito tempo atrás, a gente já tinha conversado bastante sobre isso, né, Augusto? Quando eu disse em relação ao ensino médio, né? É verdade. Há vários anos atrás eu cheguei a comentar, falar, olha, a pessoa precisa se qualificar com o ensino médio, se qualificar com curso tecnólogo em gestão portuária, gestão, sei lá, de logística. Depois ela tem que se capacitar e se colocar à disposição do mercado. É a única maneira de você conseguir um bom emprego, é fazendo isso. E os terminais estão em busca disso, de profissionais qualificados. Exatamente. E cada vez mais as empresas elas vão seguir esse caminho, que é o caminho da meritocracia, né? Esse negócio, muitas vezes, a gente participa de diversos processos seletivos e muita gente acha que, porque eu conheço alguém ou que eu vou, a indicação política, né? Nos portos, cada vez essa indicação política está diminuindo. Vai chegar uma hora que não vai existir mais, porque a empresa privada, ela quer que uma pessoa vá lá e faça o serviço dela. Esse é o grande diferencial, né? Gisele, nós temos também o guindaste de offshore. Isso, que é uma opção. Né? É esse aí. Exatamente. Esse é um simulador, esse é uma novidade. Eu até disse aqui que você não encontra isso com facilidade. Isso é uma novidade, né, isso, João? Esse é o único simulador da América Latina. Olha só. A questão aí de 2 semanas atrás, nós tivemos a presença da visita de um pessoal da Petrobras aqui de Santos, comentando com a gente que vai ter um aumento, né, de plataformas aqui no pré-sal. O pré-sal é uma realidade, né? Apesar de muita gente não acreditar e achar que isso é uma balela, é uma realidade. Eu sou um deles, hein? Eu sou um deles. Cada vez mais vai acontecer, vai João? acontecer. Eu te garanto que pelas informações que a gente tem, até mesmo das várias reuniões que eu tive com o pessoal da Petrobras, existe realmente essa demanda. Gisele, volta um pouquinho, vai precisar porque de gente capacitada. senão nós invadimos no simulador nos guindastes de bordo, que é um outro assunto que a gente vai falar. Eu queria só voltar um pouco no guindaste de offshore, se você pudesse fixar a imagem,
porque isso aí, pode avançar um pouquinho, olha aí, pode fechar aí, para aí. Esse simulador é um simulador que retrata o equipamento que o trabalhador vai utilizar nas plataformas petrolíferas. E olha, se tiver todas as plataformas que estão falando, vai ter muito trabalho, né? Vai. Agora, João, vamos supor que eu me formei em administração de empresas, né? Eu não estou encontrando mercado de trabalho. Eu consigo entrar numa carreira portuária hoje? Consegue. Eu te afirmo que, evidentemente, seria leviano da minha parte falar para você, olha, mas você tem condição de se capacitando, o mercado está cada vez mais com demanda. Agora, é óbvio que essa demanda requer, para determinados tipos de função, determinados tipos de competência. E experiências. Né? Eu digo nem tanto experiência, mas competência mesmo. Por exemplo, inglês fluente. Né? Fundamental. É fundamental para você, se você for, por exemplo, partir para a área de trabalhar como planner, como supervisor, como conferente de carga e descarga, que você tem que ter o inglês para você poder se comunicar. Mas para operar um equipamento hoje, tendo qualificação, tendo a experiência necessária, você não consegue mercado de trabalho? Consegue. Aí no caso de operador, você não há necessidade de ter um inglês fluente. Não. Mas é bom você ter um inglês técnico. Um inglês técnico, conhecer. Que você tenha, por exemplo, um curso de informática. Hoje em dia a pessoa precisa entender que para você trabalhar no mercado, você precisa ter várias competências. É verdade. E não adianta você esperar que a empresa te dê essas competências. Tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. De uma forma ou de outra, você tem que estar na frente do mercado. Porque quando esse mercado precisar dessas pessoas, você ter condição de atender. Esse é o diferencial que as pessoas muitas vezes não entendem. Né? Agora, Gisele, se você adiantar um pouquinho, nós vamos ver agora os equipamentos de bordo, que também é uma novidade, guindaste de bordo, o estivador hoje também precisa se qualificar, e aquele que não é estivador e que porventura seja contratado para fazer o trabalho de bordo, alguns terminais já falam nessa situação, precisa estar qualificado, né, João? Isso, a gente está aparecendo aí na tela o MHC, né? Esse é o MHC. Que é o Mobile Harbor Crane, que é aquele guindaste que fica em terra e você tem condição de trabalhar com ele a bordo, que é um mercado também. A gente dispõe desse tipo de guindaste, também somos os únicos no Brasil a ter um software desse tipo. Esse daí já é um software da ponte rolante de bordo, que são aquelas pontes rolantes que ficam dentro do navio, também novidade, que aí eles carregam as bobinas de papel e esse tipo de situação. Nós estamos com um simulador desse hoje, lá em Vitória do Espírito Santo, treinando o pessoal da estiva de lá. Legal. Então a gente está trazendo várias novidades exatamente com o objetivo de treinar aquelas pessoas que queiram entrar no mercado e reciclar aquelas pessoas que estão dentro do mercado e que também precisam entender que o processo de modernização também atinge elas. Elas precisam se reciclar para que elas consigam se manter no mercado, né, Augusto? Muito bom. Vamos fazer um intervalinho, tomar um café, uma água, não é verdade? Comer uma feijoada, tomar 2 cervejas, 3 caipirinhas e um tira-gosto. E voltamos já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor,
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br, tá aí as informações, tudo que você quiser saber sobre a Ozan, os benefícios, o atendimento, www.ozan.com.br. Um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Maison Vanucci, hein, Gisele? Olha que bonito aí o quadro do Boqueirão Express. Maison Vanucci na Avenida dos Bancários, Dona Cleide, a Clélia, recebendo sua festa, confraternização, aniversário, casamento. Tá aí, Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Quero mandar aqui um abraço eu também aos amigos, né, que nos param. E em especial o Pedro Macedo, ontem eu mandei um abraço para ele, mandei um abraço também para o Passarinho, o qual tem um carinho muito grande, e falei aqui para a Thaís, vamos criar um quadro com o Passarinho só de grandes jogadas do futebol, histórias do Santos também, porque o Passarinho publica no Facebook dele, e sempre alguma história, alguma curiosidade, vamos criar um quadro aqui para o Passarinho apresentar, só para falar da história do futebol, a história do Santos Futebol Clube. Ô Gisele, sabe uma outra imagem que eu gostaria que você passasse aí do Incatep? Após o offshore, nós temos lá imagens dos simuladores de uma maneira geral. Ô João, hoje o Incatep tem 3 unidades, né, na Conselheiro Nébias, no Guarujá e na Ponta da Praia, que vai ser o grande centro de treinamento, né? E ali você tem uma infinidade de simuladores, tem de empilhadeira de pequeno porte, empilhadeira de grande porte, RTG. Além dessas novidades, tem os tradicionais também, né? Isso, a ideia nossa é começar agora 2014 oferecendo para o mercado latino-americano a opção, o que acontece? A gente trabalha em vários portos aí da América Latina também. E muitas vezes as pessoas necessitam de treinamento e elas vão aos centros de treinamentos norte-americanos. Além de você ter o problema, alguns países têm o problema do visto, tem o problema do custo também. Então a gente tá lançando agora... Essa é a unidade agora já da Ponta da Praia. Isso, a gente está lançando uma possibilidade de receber as pessoas aqui em Santos, inclusive colocando à disposição das pessoas o translado de São Paulo para cá com van própria. Olha só. E também a hospedagem. A gente está montando uma parceria com alguns hotéis em Santos, onde as pessoas vão vir, vão ficar nos hotéis, e a gente vai oferecer para as empresas um pacote completo. A gente pega o seu funcionário lá no aeroporto, treina ele e depois entrega no aeroporto ele treinado. É uma outra opção também que a gente está colocando, exatamente para a gente poder... Mas funcionários não só da área portuária, mas outros segmentos também. Isso, eu digo funcionários quando for funcionário do terminal, ou se não pessoas que vêm. A gente já recebeu aqui, a gente já trouxe também o pessoal de Angola. Angola, teve aqui no programa. Teve também a maior decepção que eu tive até hoje. Do pessoal, né? Como era o nome dele? Dele Nordino, que ele é palmeirense. Pô, eu achava que ele era corintiano, aí no final, não, minha esposa é corintiana, eu sou palmeirense. A gente recebeu também
pessoal do Panamá, que veio também, recebe o pessoal da Colômbia, do Chile. A gente recebe muita gente de fora que vem se capacitar, fora de todos os estados brasileiros, né? A gente está agora, nesse instante, nós estamos com 2 mulheres de Manaus. Olha só. Que vieram exclusivamente de Manaus a Santos fazer o treinamento com a gente. Então, que é um outro aspecto. As mulheres estão dominando esse mercado também, né? Tem muita mulher entrando no mercado. Com certeza. É aquilo que a gente sempre comenta, né? E a gente oferece também para o nosso cliente um cadastro em nosso site. Então a gente divulga as pessoas que se capacitam conosco, elas têm dentro do nosso site o seu nome e as informações para que a empresa que é parceira da gente tenha uma senha, ela tem acesso a essas pessoas. Semanalmente a gente recebe solicitações, essa semana mesmo recebemos solicitações de uma empresa de Curitiba, querendo saber se tinha alguém da região sul que estava disposto a trabalhar numa empilhadeira Hit-Stacker lá em Curitiba. E para nossa honra, né, a gente mandou para eles um acesso e eles contrataram o pessoal do nosso banco, que a gente chama de banco de talentos, né? A intenção da gente é realmente que as pessoas façam o treinamento conosco e obtenham um emprego, que é a melhor propaganda que tem, né, Augusto? Não adianta o objetivo maior da nossa empresa é que a pessoa que se capacite conosco tenha condição de melhorar o seu trabalho, né, já trabalhando na área, ou tenha condição de entrar na área, né? E sempre também deixando bem claro, né, Augusto, isso eu costumo conversar muito com o nosso pessoal interno, que a área portuária é uma área que exige bastante, né? Então a pessoa que queira entrar na área portuária, ela também tem que se preparar, trabalhar por turno, para ralar, né? Para ralar, porque no porto não é brincadeira não, né? Mas a remuneração também é condizente. Condizente, né? É aquele negócio, você tem que ter essa consciência. Quem trabalha ganha. Quem trabalha ganha, exatamente. João, um bom Natal para você. Estou muito feliz de você estar aqui. Saudações corintianas. Um excelente 2014, com muita paz em casa, muita saúde, que é o mais importante. O resto a gente sabe que a gente vai conquistando de acordo com o nosso trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, mas de qualquer maneira fica aqui um abraço a você, a Elia, a todas as crianças lá de casa, e que você possa ter um 2014 com muita energia. Bom, muito obrigado, eu agradeço aí a oportunidade, mandar também umas boas festas para todos que nos acompanham aí, e que em 2014 a gente vai continuar trazendo novidade com o interesse sempre de fornecer um serviço adequado, né, com qualidade para o trabalhador portuário aí do Brasil. Muito bom. Quero lembrar que na semana que vem, segunda-feira, o Dr. Marcos Alonso Garcia, na terça-feira, no dia 24, o Alexandre Camilo já confirmou, vai estar aqui contando histórias de Natal e... Então vamos esperar até segunda-feira, né? Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, um excelente final de semana, um ótimo dia e até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.